Bom dia, meu amigo, bom dia, meu irmão, bom dia a todos. Tudo na graça e na paz, louvado seja o nome do nosso Criador. Eu sou nosso irmão Alberto Lírio e quero deixar aqui mais um vídeo para o nosso crescimento espiritual. Acabei de chegar da minha tarefa do dia a dia, graças a Deus já fizemos algo para nós podermos ficar o resto do dia estudando a palavra e também divulgando esse vídeo para a honra e glória do nosso Criador. Meu querido, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar e depois a vocês que estão aí do outro lado desse vídeo, não é? E agradecer a Deus pelos inscritos, pelos comentários que nós temos recebido e graças a Deus por você ter compartilhado todo o trabalho que nós estamos fazendo de bom grado para crescimento de todos aqueles que querem entender da graça de Deus. Meus queridos, hoje eu quero deixar, antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você continuar se inscrevendo, continuar compartilhando, continuar deixando seus comentários, seus likes, que é muito importante o seu like, tá, querido? Quando você deixa o seu like, você está ajudando a compartilhar este trabalho, este vídeo ou estes vídeos que nós temos aí no YouTube. Meu querido, então, e quando você ativar o sininho, ative-o todas, né? Que toda vez que o nosso irmão Alberto Lírio colocar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar, ele vai fazer com que chegue até você o aviso e vai, né, dizer a você que tem um vídeo novo aí. Amém? Eu quero deixar aqui hoje em Hebreus capítulo 8, melhor, Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 12, que diz assim: pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também a mudança da lei. Mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Aquele de quem estas coisas se dizem, pertence a outra tribo da qual ninguém serviu ao altar, visto ser evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca do sacerdócio. E ainda muito mais evidente é isto: se a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Indissolúvel. Pois dele assim se testifica, 2 pontos. Tu és sacerdote eterno para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O mandamento anterior é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. O mandamento anterior é o mandamento da lei, aquele constituído, vamos dizer, por Moisés, mas com a aprovação de Deus. O mandamento anterior, que era a lei, ele é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Então o que aconteceu? Porque a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e dessa sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Visto como não é sem prestar juramento, pois certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este, Cristo, com juramento, por aquele que ele disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Que tipo de sacerdote eram eles? Que a morte impedia aquele sacerdote de permanecer. O sacerdócio eterno de Cristo foi ao contrário.
A morte serviu para perpetuar o sacerdócio eterno de Cristo. Meus queridos, eu quero aqui deixar uma coisa muito interessante. Eu vou ler o versículo 25, 26, 27 e 28 para completar. Convinha, 24. Mas este, porque permaneça eternamente, tem o seu sacerdócio perpétuo. Não existe mais sacerdócio humano, não, como queira a religião. Esse sacerdócio, ele é perpétuo, que é o sacerdócio de Cristo. O único sacerdócio que é eterno é o de Cristo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo para sempre, para interceder por eles. Convinha-nos qual? Convinha-nos tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado de pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por os seus próprios, quer dizer, os sacerdotes da lei do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, eles ofereciam sacrifício todos os dias, primeiro por eles próprios, pelos seus próprios pecados, e depois pelos pecados do povo. Isto fez ele, Cristo, uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumo sacerdote a homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para todo o sempre. Meu querido, eu quero hoje deixar uma palavra aqui fazendo uma pergunta interessante. A Bíblia diz que, havendo mudança de sacerdócio, era necessário também mudar a lei. Mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Vem cá, o sacerdócio mudou ou não mudou? Mudou. Mas para muitos cristãos, não sei se eu posso falar cristão, mas para muitos evangélicos e muitos líderes religiosos, talvez eles aceitem que o sacerdócio mudou. Não há mais sacerdócio feito por mãos de homens, que ofereciam sacrifício de animais lá no templo em Jerusalém. Mas eles não aceitam que houve também mudança de lei. Por quê? Eles não se acham sacerdócio lá do Antigo Pacto, mas eles praticam as leis do Antigo Pacto. Então, há uma incoerência nisso tudo. Então, ou eles aceitam que o sacerdócio mudou, ou eles não aceitam. Por que será que eles aceitam uma parte e não aceitam outra? Por quê? Se eles vivem pela lei, praticando as ordenanças da lei, por que eles não levam também os animais para dentro do templos, que eles chamam de igreja, e continuam lá matando animais, derramando sangue? Por que eles não pegam os sacerdotes, os pastores que se dizem sacerdotes do povo, e pegam ali e colocam o pecado do povo em cima deles, e eles não entram no Santo dos Santos de uma vez por ano para levar o pecado do povo, inclusive o dele? Ué, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar. Qual era a outra tribo, a não ser a tribo de Levi, que pudesse servir ao altar? Não podia. A tribo de Levi era a tribo sacerdotal. Vem cá. E o pastor, com toda a diretoria da sua empresa, igreja,
igreja empresa, ou empresa igreja, pergunta a ele qual deles, daquele sistema religioso, qual deles é pertencente à tribo de Levi. Pergunta. Não há registro. Eu tenho certeza. Vem cá. Mas a Bíblia diz aqui, aquele de quem essas coisas se dizem, pertence a outra tribo, do qual ninguém serviu no altar. Nenhuma outra tribo podia servir ao altar, a não ser a tribo de Levi. Beleza? Mas, visto ser evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés nada falou acerca do sacerdócio. Então, a prova que o sacerdócio mudou está aqui. Então, Cristo, ele não pertencia à tribo de Levi. Cristo, ele pertencia à tribo de Judá. Então, prova que aquele ministério levítico, com todas as suas ordenanças, com todas as suas regras, mudou até o sacerdócio. Por quê? Se Cristo viesse da tribo de Levi, os pastores de hoje, do século 21, podiam continuar enfatizando, então, as ordenanças da lei, todas as práticas da lei, para dizer que era válido, porque Cristo estaria vindo ou veio da tribo de Levi. Então, como Cristo veio da tribo de Judá, tribo da qual Moisés, ele não deu testemunho ou não falou nada acerca do sacerdócio, e ainda muito mais evidente é isto: se a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote. Está vendo? Então não podia, Cristo, ele não podia vir descendente da tribo de Levi, porque o ministério sacerdotal, ele tinha que mudar desde a raiz. Procura, eu não gosto de entrar muito nesse detalhe, que apesar de que a gente entender um pouquinho de escatologia, eu não gosto de entrar nesse assunto. Mas vá em Israel hoje. Israel é uma nação de rei. Israel não é uma nação de presidente. É uma nação de rei. Mas pergunta em Israel, por que que Israel não tem rei? Pergunta lá. Lá Israel só tem primeiro-ministro, mas não tem rei. Não tem. Por que que não tem rei? Porque hoje nenhum cidadão israelense ou nenhum cidadão israelita, eles conseguem provar com documentos que é descendente da tribo de Judá. Porque se alguém conseguir provar hoje em Israel que ele é descendente da tribo de Judá, ele se torna rei em Israel. Então hoje ninguém consegue provar. Então o que acontece? Você já viu rei em Israel? Hoje, na atualidade, primeiro-ministro. Mas Israel tem o presidente de Israel, não tem o rei de Israel. Como tem na Inglaterra, como tem na Suécia, como tem em outros países aonde impera a monarquia. Então Israel também deveria ter um rei, mas não tem, porque ninguém consegue provar que é da tribo, descendente da tribo de Judá. Porque senão ele iria ser feito na hora rei em Israel. Mas é um assunto que eu não gosto muito de entrar, não. Essa escatologia, eu não gosto muito de entrar. Apesar de que eu estudo particularmente. Então, meu querido, mudando-se o sacerdócio, era necessário mudar a lei. Porque como que poderia mudar o sacerdócio desde a sua raiz, desde a sua base, e continuar essa lei das ordenanças, aquelas leis de Moisés? Não poderia. Você está me entendendo? Então o que que acontece? Aqui fala assim, versículo 18, o 16, que não foi feito segundo a lei de um mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Quer dizer, já este sacerdócio, não sendo humano, ele sendo espiritual e eterno, Cristo, então era necessário que este sacerdócio
não foi feito segundo a lei de mandamento carnal, mas foi feito segundo o poder da vida indissolúvel. Pois dele assim se testifica: tu és sacerdócio ou sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O mandamento anterior, ele é abrogado. O que é uma coisa, meu querido, que é abrogado? Aqui fala, o mandamento anterior é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Quer dizer, a lei, ela foi abrogada por causa da sua fraqueza e da sua inutilidade. Então, uma coisa abrogada é uma coisa que é anulado, é suprimido totalmente. Abrogado é anulado, é suprimido totalmente. Isso que significa a palavra abrogado. Então, o mandamento anterior, isto é, a lei, ele foi abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. A lei, meu querido, mudando-se o sacerdócio, tinha que mudar a lei. Porque pela lei, ninguém se justificava diante de Deus. Então, esses líderes religiosos, esses templos que tem lá a placa de igreja com o nome do pastor presidente, baseados na lei, você sabe por que existe tanto adultério? Tanto homem que se dizem homem de Deus é envolvido com adultério, é envolvido com roubo, é envolvido com prostituição, é envolvido com difamações, é envolvido com governos, é envolvido com a política, no sentido em geral. Você sabe por quê? Porque eles ainda estão enraizados numa lei que foi abrogado, quer dizer, ela se tornou inútil e ela se tornou sem valor. Aquela lei, ela foi anulada, mas os homens, eles não aceitam que a lei foi anulada por Cristo. Por quê que eles não aceitam? Porque se tem uma forma de ganhar dinheiro fácil nas religiões, é baseando na lei de Moisés. Você entendeu, meu querido? A religião hoje, os pastores, Jesus, ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E você sabe o que os pastores dizem hoje? Jesus disse, eu sou o caminho, e a religião, os pastores, os líderes evangélicos, eles falam assim, eu sou o pedágio. Jesus disse, eu sou o caminho, e eles falam, e eu sou o pedágio. O que Alberto quer dizer com isso? Jesus disse que ele é o caminho, os pastores te ensinam que se você quiser alcançar o céu, a salvação, e fugir do lago de fogo, do inferno, você tem que pagar pedágio a eles, a religião deles. E qual é o pedágio? É o dízimo, é as ofertas, é as frequências nos templos evangélicos, é as campanhas, é as orações nos montes, é o jejum que você faz. Os pastores te ensinam que este é o pedágio que você tem que pagar para você entrar no céu. Pergunte a eles se a lei de Moisés foi abrogada, quer dizer, foi anulado, se aquela lei ela foi suprimida, se ela foi totalmente aniquilada. Hebreus 2, 14 e 15. Então pergunta a eles que você achava que o sangue de Jesus nos purificava de todo pecado. Mas para a religião, o sangue de Jesus não purifica de todo pecado. O que purifica de todo pecado para a religião é o pedágio que vocês têm que pagar. É um título até sugestivo. Quer ser salvo? Pague pedágio. Na religião, dizem, quer ser salvo? Pague o pedágio. É isso aí. Então, meus queridos, a Bíblia fala aqui, o mandamento anterior, ele é abrogado por causa da sua fraqueza, ou inutilidade. E, não ou. Fraqueza e
compêndio, inutilidade. Porque a lei, ela nunca aperfeiçoou coisa alguma. Desta sorte, é introduzido uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Qual a outra forma que foi introduzida para a gente conseguir chegar a Deus? Trocando-se o sacerdócio, automaticamente trocou-se a lei. Então, através do sangue de Cristo Jesus, nós temos acesso a Deus sem pagar pedágio. Então, o que acontece, meus queridos? Qual foi? Isso aqui, ó, que eu estou falando, são coisas que a religião, eles nunca vão te dizer. Nunca vão te dizer. Hebreus, o capítulo 7, do 12 ao 14, isso aqui eles nunca vão te dizer. Eles nunca vão te ensinar. Por quê? Qual foi o exato momento, então, em que ocorreu o fim do dízimo? Foi quando houve a mudança do sacerdócio. Qual foi o momento exato em que ocorreu toda a mudança da lei de Moisés? Foi quando houve a mudança do sacerdócio. Mas a religião, eles nunca vão te ensinar isso. Irmãos, então essa lei, ela foi anulada, ela foi suprimida totalmente. Quando você olha Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, onde fala assim: uma geração vai e a outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Você observou, meu irmão? Você observa que nós estamos em mudança. Então os pastores, eles são capetas. Cristo anulou a velha aliança e eles conseguiram fazer ela valer outra vez. Você já percebeu isso? Os pastores, eles são tão diabólicos, são tão malignos, que a palavra ensina que Cristo, ele anulou aquela velha aliança, aquele velho aion, quando houve a mudança de sacerdócio. Quando houve a mudança de sacerdócio, então se fez necessário também a mudança da lei. Mudou-se a lei e estabeleceu-se a graça. A lei de Moisés foi anulada e estabeleceu-se a graça de Cristo. Então, esses infames, ignorantes, diabólicos, cães gulosos, lobos devoradores, lobos vorazes, eles conseguiram ressuscitar, eles conseguiram fazer valer outra vez a lei de Moisés e estão enfiando de garganta dentro, de goela abaixo, de todos os desavisados, e os desavisados aceitam como fosse uma ordem de Deus. E quem disse que é uma ordem de Deus? Então, meu filho, se você observar Êxodo capítulo 1, versículo 5 em diante, aquelas astúcias que Faraó aprontou para escravizar o povo hebreu, as mesmas astúcias, depois você estuda em casa, Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 5, eles usaram astúcias para escravizar o povo de Deus dentro do Egito. As mesmas astúcias estão sendo usadas pelos líderes religiosos para fazer as pessoas se escravizarem outra vez. As estratégias são as mesmas. Então, quando você chega a partir do versículo 5 do capítulo 1 de Êxodo, o versículo 20 e o 21, diz ali
que os cães gulosos estão usando as mesmas sutilezas que aqueles lá do passado usaram, usando as filosofias deles, e quebram até mesmo o juramento do Senhor. Olha o que diz aqui, o verso 20 e o 21 do capítulo 7 de Hebreus, capítulo 7, verso 20 e 21. E visto como não é sem prestar juramento, abre parênteses, pois certamente aqueles que sem juramento foram feitos sacerdotes. Mas este com juramento por aquele que lhe diz, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Abre um parêntese aqui e fecha, entre parênteses. Então quer dizer, os cães gulosos, com a sutileza deles e as filosofias deles, eles quebram até mesmo o juramento do Senhor. Foi Deus quem jurou por aquele que ele disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. O que ele jurou? 2 pontos. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas os religiosos não aceitam que Cristo é sacerdote eterno para sempre. Por quê? Porque eles dizem a você que eles que são o pedágio que vocês têm que pagar para entrar no céu. Eles dizem que você não entra no céu sem passar por eles. Você sabia disso? O homem, ele é tão maligno que Jesus falou que ele é o caminho, e os homens falam, Jesus é o caminho, então eu sou o pedágio. Pague o meu salário, pague o meu carro, 0, importado. Pague o carnê do meu apartamento. Pague a prestação do meu terreno. Pague a estadia no hotel. Pague o meu final de semana na Europa, no Brasil. Pague para mim 20 salários mínimos. Pague para mim 50 salários mínimos. Pague para mim 100 salários mínimos. Que eu vou abrir o caminho do céu para você. Não é assim que eles ensinam? Haja vista esses cães gulosos, milionários, ricos, e você sustentando. Então, meu querido, em Hebreus capítulo 8, 1 e o 2 fala assim, o ponto principal do que nós estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote tal que se assentou à destra do trono da majestade nos céus como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, e não o homem. Agora você sabe quem é o verdadeiro tabernáculo? Olhe 1 Coríntios capítulo 3 e 1 Coríntios também o capítulo 6. E você vai ver ali quem é o verdadeiro tabernáculo. Cristo, ele fundou o verdadeiro tabernáculo. O falso tabernáculo, fundado sobre a areia, era aquele móvel que foi construído lá na velha aliança. Mas que na representação, Deus precisou de um lugar para habitar. E foi feito por Salomão, filho do Davi, a casa do Senhor. Representava o símbolo máximo da lei, que caiu no ano 70. Então Cristo, ele inaugurou um novo lugar para ele habitar, que é eu e é você. Nós somos o verdadeiro tabernáculo, nós somos o corpo. Corpo é um tabernáculo. Mas esse corpo, a Bíblia diz, lá em Colossenses 1 e o verso 18, também o versículo 24, que o corpo de Cristo é a igreja. Mas esse corpo, ele tem um cabeça, que é Cristo. Lá onde eu estou citando para você, fala. Mas os pastores, os lobos vorazes, os cães gulosos falam
que o templo de Cristo é lá das quatro paredes onde ele fez, aonde ele bota você, e lá ele cobra de você o pedágio para você entrar no céu. Meu querido, pelo amor de Deus, pelo amor do Criador, até quando você vai ficar enganado por esses lobos vorazes? Meu querido, você lavando a sua roupa no seu tanque, você lavando a sua roupa na sua máquina, você fazendo a sua comida na sua cozinha, você no seu banheiro tomando banho, tanto faz se é homem, se é mulher, você sentado na mesa com a sua família, almoçando ou jantando, você na sua área de serviço, ouvindo um louvor especial, mas não é aquele louvor que chama Jesus de você, não. Não é esses louvores que tentam tirar a divindade, que tentam tirar a primazia de Cristo, não, porque tem louvores aí que só a misericórdia de Deus. Eles dizem que estão cantando para Deus, mas ele está oferecendo um hino para sua namorada e chama Deus de você. Que é isso? Isso chega a ser o fio da picada. Então, em qualquer lugar que você está, sendo você templo de Deus, casa de Deus, igreja de Deus, Cristo como cabeça, em qualquer lugar você adora a Deus. Quem precisava de um lugar específico para adorar a Deus eram os judeus, que tinham que ir no templo em Jerusalém, e os samaritanos, que tinham que ir nos montes buscar ao Senhor e adorar a Deus. Mas Jesus falou que os verdadeiros adoradores, eles adoram em espírito e em verdade. João capítulo 4. Então, meu querido, aqui em Hebreus capítulo 8, verso 1 e 2, o 2 fala assim: como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Então, você entende isso aqui, meu querido? O culto que vocês dizem que prestam nos tabernáculos terrenos, ele é falso. Romanos 8, 1 e 2. O tabernáculo verdadeiro, ele não é mais físico. Ele não é mais de lajota, de tijolo, como querem alguns estados mudam o nome. Aqui para nós, ou é tijolo ou é lajota. Então o que acontece? Será, meu querido, será que você ainda não percebeu que o sistema religioso, eles são completamente contraditórios, confuso, eles são divididos entre eles mesmos? Por quê? Se eles mesmos, eles não são unidos, porque você vai se unir a eles? Talvez você nunca parou para observar isso. Se Deus é único, por que então tantas denominações, tantas religiões? Por que será? Eu tenho a resposta, do jeito que está aqui na Bíblia. Cada grupo, eles querem ganhar o seu real. Então, vamos observar uma coisa. O sistema religioso, eles são completamente contraditórios, confusos entre eles mesmos. Por quê? Eles mesmos, meus queridos, eles não são unidos. Então por que você vai se unir a eles? Como assim, Alberto? Olhe no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, quantas denominações que existem. Eu acho que eu vou citar algumas. Tem assembleianos, batistas, presbiterianos, adventistas,
Seixunuê, Maranatas, tem Brasil para Cristo, Universal, Mundial, Internacional da Graça, e outras, e outras, e outras. E você pergunta a cada uma dessas, aonde que é o lugar certo para reunir? Sabe o que eles vão te dizer? O certo é aqui na minha igreja. Eles vão dizer, na outra igreja Deus não está. Só na minha denominação. Eu esqueci, Deus e amor. E outras mais. Há 30, 40 anos atrás, tinha denominações que, se você falasse que era de outra denominação, eles faziam o sinal da cruz na sua frente. Porque eles falavam que só a denominação deles é que era certa. Então, se eles mesmos, eles são contraditórios entre eles, eles mesmos estão divididos entre eles, por que você vai se unir a esse povo, a essas denominações, se eles mesmos não se entendem? Sabe por quê? É porque quando eles, hoje, meu querido, antigamente eu acreditava que alguém conseguia ganhar alma para Cristo. Depois eu fui aprender na Bíblia que tem dois tipos de filhos aqui na terra: os filhos de Deus e os filhos da ira de Deus. E eu passei a não acreditar mais nessa questão. Eu fiz um sermão de 40 minutos e foi 10 almas que rendeu aos pés do Senhor. Isso é mentira, isso é engodo. Sabe por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo, ele desmente isso. Paulo disse que os filhos de Deus, eles são predestinados antes da fundação do mundo. Então Deus já sabe, antes mesmo de fundar o mundo, quem é os filhos de Deus, quem são os filhos de Deus e quem são os filhos da ira de Deus. Então ninguém ganha alma para Cristo. Ele já sabe. Você pode me dizer assim, mas e aquela palavra que Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todos aqueles que nele crê, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ide. Ele disse assim, ide a quem? O Brasil já existia? Estados Unidos já existia? As outras nações já existiam? Ele disse essa palavra a quem? Vamos fazer aqui, irmãos queridos, obedecer o remetente e o destinatário dessa palavra. O remetente foi Cristo. E o destinatário era quem? Os discípulos. E quem que ele mandou pregar o evangelho do reino? Mandou os discípulos. Pregar a quem? Aos judeus. Por quê? Porque Mateus 10, ele falou assim, olha, eu estou comissionando vocês. Pregar o evangelho. Não prega para os gentios e nem para os samaritanos. Vai lá em Mateus 10 para ver se está escrito ou não. Ele falou, vocês vão à casa das ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio pregar o evangelho para os judeus que viviam presos sob a tutela da lei. Mudando-se o sacerdócio, precisava-se mudar a lei, porque aquela lei ninguém podia se aperfeiçoar, porque a lei, ela era o quê? Fraca, ela é inútil, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. É dessa sorte é que foi introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Então, meu querido, você quer entrar no céu, na religião? Então continue pagando pedágio. Agora, você quer entrar no céu pela graça, o seu espírito? Acredite na mensagem da graça libertadora. Essa é a faculdade da graça, a faculdade libertadora. Isto é a escatologia plena,
aquela que ensina o evangelho do jeito que é, e não o evangelho que te ensina a pagar pedágio para que o seu espírito possa penetrar os portais celestes, do jeito que está o Salmo 24. Analise, pense, raciocine e chegue a uma conclusão: que a religião é o pedágio. Eles se dizem, se Cristo é o caminho, eles dizem que são o pedágio para você entrar no céu. Meu querido, muito obrigado. Fique na paz, fique com Deus, o nosso Criador, e não se esqueça,